assunto que nós queremos entrar nessa noite, nesse dia ou nessa tarde, dependendo do horário que você for ver esse vídeo, lógico, né? É sobre o cristão na atualidade. Temos aqui jovens, crianças. Poderemos aqui agora colher vários testemunhos do que vocês estão achando do cristão na atualidade, do que nós podemos melhorar, onde nós podemos avançar, o que precisa se consertar. Hoje eu quero convidar um amigo muito grande, literalmente falando, né? Um meninão aí abençoado, nosso irmão Fabão de Veio de Cotia. Ele nem sabia que Deus estava preparando esse momento para ele, mas Deus preparou esse momento para ele aqui nessa noite. Nosso irmão Fabão, vem aqui, por favor, Fabão. Em nome de Jesus, queremos ouvir você e a sua opinião sobre esse assunto, né? O cristão na atualidade. Quais são os desafios do cristão na atualidade? Homem de Deus. Só homem de Deus. Glória a Deus. Obrigado por aceitar nosso convite. Você, né? Deus abençoe sua vida. Microfone dele. Põe o microfone dele aqui. Tá ligado. Tava ligado. Agora tá ligado, pode pôr. Você sempre tá bom? Calma aqui. Sobreiro é dedicado, hein? Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Fabão. Boa noite. Boa noite. Pastor Samuel, Amém, meu irmão. Diácono Ezequiel, todos os irmãos que estão presentes aqui nessa noite e aos ouvintes aí do canal, né? Qual é a pergunta aí? Quais os desafios do crente na atualidade? Esse é o desafio. Desafio do cristão na atualidade. Uma pergunta bastante interessante, né? Para o momento em que vivemos hoje. E eu acredito, irmãos, que a maior dificuldade hoje que se existe no meio cristão, eu acredito que seja a verdade bíblica. Eu acho que em alguns lugares a verdade ela é pregada, em outros lugares a verdade não é pregada. Eu acredito muito nisso. E além dessa verdade ela está sendo extinta, como o próprio irmão Ezequiel ele falou, tem alguns assuntos, né, que eram bastante pregados nas igrejas, hoje não é pregado mais, né? E eu também acredito também que a maior dificuldade do cristão hoje é viver essa verdade. Como vamos viver uma verdade se não temos conhecimento dessa verdade? E eu acredito que, como é que eu posso dizer, irmãos? Só a verdade sendo pregada, eu acredito que as pessoas alcançarão a salvação. Só a verdade sendo pregada, elas serão transformadas, né? Como a palavra de Deus ela diz lá no livro de João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Então eu creio que a nossa preocupação hoje tem que ser em pregar aquilo que Cristo Jesus nos deixou como missão. Ele falou que ide por todo mundo e pregai o evangelho. Este evangelho verdadeiro, esse evangelho de verdade, ele não está mais sendo pregado nas igrejas. Um evangelho de renúncia, um evangelho de obediência, um evangelho que eu preciso morrer para viver, o evangelho que eu preciso renunciar à minha própria vontade para fazer a vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Então hoje eu vejo que o evangelho verdadeiro de Cristo ele não está sendo mais pregado, né? Um evangelho verdadeiro,
Ele não está mais sendo pregado. Então hoje não é mais necessário se ler Bíblia, hoje não é mais necessário orar, hoje não é mais necessário renunciar. Agora você está na igreja, quando você sai da igreja você já pode ir para qualquer tipo de lugar, qualquer tipo de ambiente. Amém. Quando nós vamos observar a maneira que o cristão vive hoje, eu falo isso por experiência, eu tenho um filho adolescente que é boate cristã, tanta coisa nova que não existia na época que eu era jovem. Eu conheci o Evangelho com 16 anos, tinha coisas que não existiam na minha época que hoje existe. Né? Você chega numa igreja, não é uma crítica, quem gosta, tudo bem. Você chegar à igreja toda escura, com um pisca-pisca, parece que é mais uma boate do que um lugar de culto a Deus. Então, eu acho que a maior dificuldade é viver a verdade que Deus, através de Cristo Jesus, através da sua palavra, deixou para cada um de nós seguir e obedecer. Né? Mas eu acredito que a maior dificuldade é essa. Mas quando a verdade ela é pregada e ela adentra no coração do homem, ela traz transformação, ela traz renúncia, né? E aí as pessoas podem viver a verdade e viver aquilo que Deus verdadeiramente deixou para cada um de nós. Você vendo tudo isso, essa dificuldade aí, você falando, você poderia falar a solução para que isso, né, para que Deus venha trabalhar, né? Porque assim, é a falta da verdade, mas o que fazer para as verdades voltar de volta para a igreja, para nós vivermos um evangelho? Qual a solução que você vê para esse tipo de problema? Eu acredito que a gente que por onde começar? Desculpa aí, por onde começar? Eu acredito que a gente que conhece a palavra de Deus, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar mais em agradar a Deus do que de agradar os homens. E eu acredito que um dos maiores desafios hoje de algumas congregações, de algumas igrejas, é que para que ela mantenha as igrejas cheias, ela precisa ser uma igreja totalmente liberal. Então ela começa a deixar de pregar aquilo que verdadeiramente importa para que as pessoas sejam salvas, para pregar aquilo que agrada ao homem. Né? Então, quando a gente começa a pregar a verdade de Deus, as verdades bíblicas, que o homem precisa renunciar, que o homem precisa se arrepender, que o homem precisa obedecer às leis, os princípios e os mandamentos de Deus, né? O homem não fica satisfeito. Né? A própria palavra de Deus diz que Jesus ele é a luz do mundo, e muitas pessoas não vêm para a luz para que os pecados deles não venham ser expostos. Porque quando você está nas trevas, o pecado fica escondido, mas quando a gente vem para a luz, todas as nossas imundícias elas começam a ser reveladas. E é onde a gente precisa agora se arrepender e voltar para Cristo. Então, eu acredito que para que tudo isso mude, é uma obrigação minha, que conheço o Evangelho, é uma obrigação sua, é uma obrigação do pastor, pregar a verdade. Qual é a verdade, irmãos? É arrependimento. A primeira mensagem que Cristo deixou para cada um de nós foi o que? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho de Cristo. Cristo veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer salvação. E por que Cristo morreu? Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Então não há como a gente entregar a nossa vida para Jesus e continuar vivendo no pecado, continuar vivendo na mentira, continuar vivendo no engano, continuar vivendo de qualquer maneira. Temos que renunciar e obedecer à verdade do Evangelho. Amém, Fabão. Pelo que deu a entender aqui, a sua visão ela é uma visão um pouco reformada, no sentido de que se limpar os púlpitos. Mudar a situação do conservadora também, não querendo entrar nesse lado, mas eu vejo que tem essa raiz reformada no sentido que limpar-se o púlpito para que a mudança comece, para que se flua a palavra de Deus lá de cima e cause mudança nas pessoas pelo poder do Espírito Santo. Sim, através da palavra. Maravilha, meu irmão Fabão. Que Deus continue abençoando você. Muito obrigado por ter vindo de Cotia, né? Tá aqui com a gente na comunhão e participando aqui também, viu? Que Deus continue abençoando você e quando a gente te chamar de novo você vem também, que é muito importante ter pessoas aqui para a gente poder aprender e juntos a gente vai realmente um edificando o outro, né? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado.